Deus de muitas formas de operar, de agir, de trabalhar, de defender e tal. Louvo a Deus pela vida dos amados que sempre estão conosco, os que já fazem parte, né? São membros do programa Caminhando com Jesus, já tem toda uma história. E os amados irmãos que estão chegando agora de novos, Deus abençoe poderosamente em Cristo. Hoje, em nome do Senhor Jesus, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Esse capítulo 28 é uma revelação muito profunda, mas nós não iremos muito nesse viés, porque Deus nos deu uma outra direção quanto a ele. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, para a glória de Deus. E o tema da mensagem de hoje é onde o inimigo não pode chegar. Como pastor, onde o inimigo não pode chegar. Ezequiel, capítulo de número 28, a leitura será a partir do versículo 1. Fique atento. Como diz a palavra do Eterno, sede sóbrios e vigilantes. Amém? Já quero ler a palavra. Os amados irmãos que vão fazer uso de suas Bíblias, caso seja possível, você esteja em casa e esteja ao alcance da tua mão, estou te aguardando. Você que de repente esteja no teu carro, a Bíblia também está ali no painel, estou te aguardando. Mas caso você esteja no trabalho, em um outro lugar, local qualquer, onde não é possível, diante de todos quantos emprestemos os nossos ouvidos a Ele, ouçamos, até porque a própria diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Programa Caminhando com Jesus no ar. As manifestações extraordinárias da parte do Eterno são reais, são verdadeiras, são atuantes nesse portal espiritual chamado Programa Caminhando com Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa amada irmã Ligiane, nosso nobre irmão Robson Santos. Deus abençoe a vida de todos quantos os amados que estão ligados conosco. Nosso nobre irmão Fabiano, Deus abençoe poderosamente sua vida, casa, família, sonhos, projetos, filhos, netos, bisnetos, tátaras e tals. A palavra do Senhor Deus afirma a cada um de nós, dizendo que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que o aborrecem. Mas Ele manifesta sua misericórdia até 1000 gerações perante aqueles que o temem, que o exaltam, que o adoram, que o glorificam. Então, seremos nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tátaras e assim por diante. Nós olhamos para Abraão. Promessas feitas a Abraão, alcançando nossas vidas. Amém? Você que está sintonizado nesta emissora e tem se identificado com o programa Caminhando com Jesus, quero glorificar ao nome do Eterno. Ontem, se eu não estou enganado, anteontem, sou meio ruinzinho de data. Recebemos uma mensagem em uma das plataformas que já havíamos alcançado
10.000 de visualizações. 10.000 visualizações em vídeos curtos, em plataformas de vídeos curtos. O programa Caminhando com Jesus está por todas as plataformas e ainda mais crescendo para a glória de Deus, alcançando vidas, pessoas, famílias e operando da forma que somente Ele sabe e pode. Amém? Então eu louvo a Deus por isso, e você que queira, que possa contribuir nesta somática, você pode estar se inscrevendo também em nosso canal no YouTube. Eu quero aqui situar, os amados, que a nossa live até então está sendo sempre pelo Facebook. Nosso canal no YouTube está recebendo vídeos de outros programas passados e de anos passados, mas que nós só conseguiremos fazer a live também pelo YouTube a partir de no mínimo 1.000 pessoas inscritas. Estamos seguindo. Amém? E você observe, por gentileza, os amados que sempre participam conosco aqui pelo Facebook, né? Porque aqui as pessoas que compartilham aparece aqui para mim no meu retorno, tá certo? As pessoas que estão seguindo a página também aparece aqui. Então visualize, veja se você está seguindo a página, para que nós consigamos alcançar, né, no mínimo esses 10.000 aqui pelo Facebook, para que possamos dar não só engajamento ao trabalho, mas tendo em vista que o nosso principal foco, objetivo é alcançar vidas com a palavra de Deus. Até porque esta palavra que tem um poder de transformar, de mudar, de restaurar, de vivificar. Amém? Podemos ler então Ezequiel capítulo de número 28 a partir do versículo 1. Amém? Podemos? Antes eu quero rapidamente situar os amados. Nós temos um grupo do programa Caminhando com Jesus no WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 980-89-9520, 980-89-9520, nosso DDD é o 91, estado do Pará. Nós tivemos esta semana e encerramos ontem uma campanha de oração, uma corrente de 7 elos, 7 dias de oração, em prol da vida financeira, para que Deus abençoe a vida financeira. Hoje, por volta da meia-noite, estaremos iniciando uma campanha de uma corrente com 5 elos, no caso, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Amém? Em prol de saúde, em prol de cura. Amém? Os amados que queiram participar e estarem conosco no grupo do programa Caminhando com Jesus aqui no WhatsApp, nos envie alguma mensagem aí pelo Messenger, a forma de contato que você tenha, ou pelo nosso WhatsApp direto 980-89-9520. Estamos batendo forte. O tempo de apanhar já encerrou. Amém. Livro do profeta Ezequiel, para a glória de Deus, capítulo de número 28, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor: no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus.
embora se ache tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e, por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor: porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria e traspassarão, o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova e você terá morte violenta no coração dos mares. Será que então você... Versículo de número 9. Será que então você dirá: eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Até aqui. Toda honra, toda glória, louvor e adoração ao Rei de Israel para sempre. Amém. Uma palavra do Eterno direcionada a, entre aspas, o rei de Tiro. Mas aquilo que entendemos como revelação da mesma, o Senhor está falando do querubim ungido que ele criou. Como assim, pastor? A palavra revelada do Deus vivo está se referindo a Lúcifer. Deus criou este querubim de forma extraordinária. Os últimos versículos lidos, a começar do 12,
nos dizem assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição. Olha quem era Lúcifer. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ele era alguém super, hiper, mega, ultra, maxi, power, importante. Que coisa! Só que por tudo aquilo que tinha à sua inteira disposição, por conta do poder que a ele foi concedido, ele passa a desejar, querer ser igual a Deus. Alguém muito poderoso. Nós olhamos hoje pela historicidade e por experiência própria. Quando a palavra nos traz e a experiência nos mostra a força, o poder, a autoridade que tem o arcanjo Miguel. Miguel é muito forte, muito poderoso. Não tem como ser vencido, não tem como ser parado, até porque as ordenanças e tudo quanto tem como poder, como arsenal, como guarnição e tudo mais, vem de quem? E nós olhamos para o querubim ungido e vemos o quanto ele era, e infelizmente o tanto quanto ainda é. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, ele se apresenta a ele. E diante de algumas tantas ofertas que ele apresenta a Jesus, ele leva Jesus para o alto e diz: olha, esse mundo todo me pertence. E é interessante e revelador que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que a Bíblia diz: ai do povo da terra, porque ele foi tirado, lançado do céu para baixo. E aí, se o mundo jaz no maligno, diante de uma propriedade legal dada a ele pelo próprio Deus, ele vai ofertar as riquezas do mundo, aquilo que deslumbra, que vislumbra, aquilo que cega, que empolga, aquilo que... e oferta a Jesus. Quando nós estávamos a pedir para Deus uma direção, uma palavra, uma revelação daquilo que Ele queria que viesse a ser dito, falado, pregado, anunciado no programa de hoje, o Senhor nos dá Ezequiel 28. Mas eu perguntei para o Senhor: Senhor, é algo assim meio que escatológico? Porque diante de toda a ciência, diante de toda a logia, nós temos a teologia. Já explicamos aqui que teo significa Deus e logia significa estudo, no caso, estudo. Nós temos também outras tantas ramificações aí da teologia, que estuda, que traz conhecimento como a respeito dos anjos. Há quem diga angelologia, angelologia, e também a doutrina que nos traz conhecimento a respeito de entidades malignas, a demonologia.
Mas nós não queremos exatamente entrar em nenhuma das ramificações. Nós queremos trazer porque o Senhor nos revelou, e até eu perguntei a Ele, por que esta passagem? Porque o Senhor queria me dizer, me mostrar para que eu passasse. É claro, entendo que seja sabido do conhecimento então dos amados irmãos, tal coisa. Porque o inimigo das nossas almas é muito poderoso. Tão poderoso até, pasmem os senhores, que existe crente que tem medo. Não mexe aqui, não mexe ali, porque eu entendo até. Entendo que a gente esquece, eu entendo que a gente dorme, eu entendo que a gente fica desapercebido, entendo que tantas coisas. Motivos, brechas, momentos, situações pelas quais ele pode vir contra a nossa vida, porque ele é realmente aquele que deseja nos destruir. Mas quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que esta passagem? Fica assim uma conotação de que eu vou estar pregando sobre Lúcifer. O Senhor disse não. Eu preciso que tu olhe, preciso que tu entenda e preciso que tu fale de algo chamado livre-arbítrio. Eu digo, mas o povo sabe que tem o livre-arbítrio. Eu disse, mas o povo é conhecedor. Hoje a difícil coisa é encontrar alguém tão desinformado ao ponto de não saber que nós temos o chamado livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de decisão, a liberdade de escolha. Aí o Senhor disse sim. Mas é importante falar porque se todos prestarem atenção, é um campo, é uma área onde o inimigo não tem poder atuante. Aí eu perguntei para Deus e até mesmo falei assim para Ele, eu disse, Senhor, mas existem pessoas que começam dentro de uma social e terminam sendo viciados e terminam sendo aprisionados por vícios, por drogas, quer seja a área das drogas, quer seja o tabagismo, quer seja o alcoolismo, quer seja a jogatina ou uma outra qualquer coisa. As pessoas ficam presas, as pessoas ficam viciadas ao ponto de terem consciência, desejarem sair. Uma família por completo sofre, a própria pessoa sofre de forma horrenda, desejosa de sair, mas não consegue. Mas livre-arbítrio na profundidade do tipo, como assim? Eu perguntei para Deus. Aí o Senhor vem falar comigo dizendo, Silvio, todos têm o seu poder de escolha e de decisão. Só que, escute, só que a luta que as pessoas têm dentro de si para se livrarem de determinadas situações, para se livrarem de determinados vícios, para se livrarem de determinados costumes e assim por diante, continua sendo uma área onde o inimigo busca, tenta exercer influência, mas ele não consegue. Aí o Espírito Santo me faz lembrar de Jó. Porque Jó foi um homem que não procurou aquilo que passou a viver. A perda dos seus filhos, a destruição literal da sua família, a situação clínico-espiritual na qual passou a se encontrar com os tumores todos e ainda mais a sua própria esposa, enfim, coisa que você sabe, coisa que você conhece. Não fez absolutamente nada, ele não contribuiu, ele não errou, ele não pecou, ele não falhou para que ele pudesse estar ali.
Aí o Espírito me levando para tal, fiquei pensando e tipo, é verdade. Porque mesmo ele estando ali, o inimigo pôde tocar na sua família, o inimigo pôde tocar na sua saúde, o inimigo pôde tocar na sua esposa, o inimigo pôde tocar em tudo quanto ele possuía, mas o inimigo não pôde tocar na sua liberdade de escolha. Porque ele tinha tudo 100, ele tinha tudo 1000% para blasfemar, para questionar. Venho aqui dar um pulinho rapidamente junto com José na prisão e não vejo um relato a respeito de ele, tipo, questionando: por que eu estou aqui? Alguma coisa tem que ser feita. Eu estou preso, mas injustamente. Eu não fiz nada, eu não tentei nada. Mas não existe absolutamente nada. Por quê? Porque ele ou eles tiveram, como nós temos, a liberdade de escolher o que nós queremos fazer. Você está entendendo? Porque de verdade, amados, o querubim ungido da guarda, ele não estava depressivo, ele não estava com falta de algo, ele não tinha uma determinada necessidade, ele não padecia nenhum tipo de mal, porque o que nós lemos é que, quanto ou no tocante à beleza, ele era primor. Você está entendendo? Se fala de beleza, ele tinha. Se fala de autoridade, ele tinha. Se fala de riqueza, ele tinha. Se fala de serviços prestados, ele tinha. Se fala de tudo, ele tinha. E a forma como ele era coberto, a forma como ele era presenteado, a forma como ele andava, que diz a Bíblia que ele andava por sobre pedras afogueadas, era alguém como verdadeiramente um príncipe. Só que nem desta terra onde esse ouro, você está entendendo? Era lá na glória. Então não tinha motivo, mas fez a sua escolha. Não tinha motivo, mas tomou a decisão de querer ser igual a Deus. Então o Senhor me conduz a te dizer que a liberdade de escolher e decidir por você, o inimigo não pode tocar. Porque é uma área inviolável. Existe, claro, aqueles momentos que nós olhamos, eu até busquei um pouco mais em Deus, lá nos pormenores, para compreender e trazer uma mensagem reveladora para o teu coração. Aqueles momentos nostálgicos, aqueles momentos sentimentais, aqueles momentos amorosos, aqueles momentos de carência, busquei. Só que o Senhor, Ele me traz para a minha própria vida, entenda. O Senhor, Ele me traz para a minha própria vida e me faz ver por que eu consigo passar por cima de determinadas situações. Eu vou aqui abrir um parêntese e vou exemplificar com algo que aconteceu há poucos dias atrás. Eu fui visitar uma pessoa, o Senhor pediu para que eu visitasse, só que eu precisaria somente de 1 minuto da atenção daquela pessoa. Porque eu tinha um recado de Deus para ela. A dificuldade maior é porque ela estava no seu local de trabalho. No seu local de trabalho, até aí, corretíssimo. Eu estava interferindo, eu estava atrapalhando, mais 1 minuto. 1 minuto. Então cheguei no local, na repartição.
Dei bom dia para todos, saudei a todos, pedi um minuto com a determinada pessoa e nós nos afastamos assim um pouquinho para que ninguém pudesse ouvir a nossa conversa. Antes de um minuto vencer, o patrão desta pessoa sai para fora, bate palma, alto, nós olhamos rápido no reflexo, olhamos rápido e ele abre os braços como quem diz: tu tem que vir trabalhar. Como quem diz: ei, tu aí estás atrapalhando, quem tu pensa que és e tal. Há quem vá concordar com o chefe da pessoa por conta de ter agido assim, porque é o local de trabalho. Há quem vá achar que esse tratamento não deve ser dado para absolutamente ninguém, nem tampouco para o funcionário, muito menos para mim, ainda que não é o pastor, mas é um ser humano qualquer, um Regis. E há quem diga, quem pense, né? Quem bata o martelo dizendo: não, ele agiu de forma errada. Só que este exemplo serve para o seguinte: 2 pontos. Para nós observarmos e entendermos que nós podemos escolher tratar as pessoas da forma que no mínimo nós gostaríamos de ser tratados. E o outro ponto é que nós podemos entender que o nosso coração, dia por dia, deve ser tratado. Porque o pensamento de um ser humano com 15, com 20 anos é um. O pensamento, a postura, a conduta, a educação, o psique dessa pessoa já tem uma mudança, uma evolução muito grande em comparação aos 15, 20 anos para os 40, 50 anos. E a pessoa, ela chegar aos seus 40, 50 anos, 60 anos, ainda continuar agindo de uma forma grosseira, inadequada, assim, por assim dizer, mas tudo na realidade está em uma área, em um lugar que por Deus ter determinado, assim então é intocável. É intocável. Então, a partir do momento que eu estou sofrendo algo dentro de um relacionamento abusivo, que eu estou sofrendo algo por conta de que de forma desapercebida fui levado, ou por minhas próprias decisões, ações e pernas, eu me direcionei ao mundo das drogas ou um outro qualquer vício, eu tenho o poder de decisão de parar de fazer aquilo. De parar de fazer aquilo. Mas eu entendo, eu observo e vejo que a área sentimental fragiliza o ser humano. Você deve com certeza saber de casos de perto, de relacionamentos abusivos em que o homem, batendo o tempo todo na mulher, a mulher, por achar que o ama, que o amava, não tinha coragem de deixar, de abandonar, totalmente presa, à mercê, mas mesmo com o sentimento na sua fragilidade, uma pessoa totalmente abalada, enxergando a coisa de forma totalmente equivocada, ela continua com o seu poder de decisão. Você já entendeu? Ou não? Então existe um campo que é inviolável. O inimigo, ele é poderoso, ele é astuto, ele é sagaz. O inimigo, ele pode tentar influenciar, ele pode tentar induzir, ele pode armar laço, ele pode apresentar abismo, ele pode cegar, ele pode isso, mas ele não pode tocar no teu poder de decisão. A hora e o momento que você disser não para tais coisas,
Você terá consciência de o quanto tanto você enfrentará como dificuldade para vencer aquilo, mas se autodecidindo você vai vencer. Sobretudo, se você estiver buscando forças na fonte correta, original, que pode verdadeiramente te ofertar, te proporcionar as armas cabíveis, compatíveis, as forças necessárias de uma milícia que não pode ser vencida. Que a Bíblia vem e diz que as armas da nossa milícia, elas não são físicas, humanas, não são carnais. Então, a partir do momento da tua decisão, que você tem consciência de que estará em risco a fraquejar, a padecer, a pensar em voltar. Ora, o povo havia sido tirado do Egito e um determinado momento estava no deserto. Muitos achavam que as suas decisões eram as decisões corretas. Façamos o seguinte: montemos chefes para nós e voltemos para o Egito. Porque o pensamento pobre era o seguinte: ainda que nós continuemos como escravos, pelo menos ali a gente tem comida, pelo menos ali a gente tem água, pelo menos ali a gente não vai padecer. Muitas pessoas preferem, pelo medo de padecer algumas privações por um inteirinho de tempo, acham mais confortável estarem ali. Outras, porém, tomam a decisão de seguir em frente. Então a escolha é sua. Diante de um inimigo altamente eficaz, muito forte, é realmente poderoso, isso nós não podemos negar. Mas não pode decidir por você. Pode montar situações, pode apresentar climas, pode enviar pessoas, pode... mas a decisão é tua. Então eu olho para mim e me vejo como o esposo, e me vejo como o pastor, e me vejo como o amigo, e me vejo como o pai, e me vejo como o vizinho. A escolha de como eu vou ser e a tratativa que eu apresentar é minha. Então hoje nós conseguimos enxergar do alto, no melhor sentido da colocação da palavra, conseguimos olhar do alto e ver que muitas pessoas ainda não conseguiram evoluir porque o seu coração é fechado para si, dentro da sua concepção, dentro do seu achismo, e acha que muitas das vezes é vergonhoso tomar determinadas atitudes, decisões, escolhas, voltar atrás em algumas situações, e por conta disso preferem continuar ali. Aí eu te pergunto, e vem à baila a seguinte pergunta: o que você prefere? Continuar? O que você prefere? Continuar? Permitir que a coisa do jeito que está, mesmo não estando boa, continue? Ou você vai tomar: mas pastor, eu não vejo saída. Mas pastor, eu não tenho a mínima, a menor ideia do que eu possa ou de qual direção eu devo tomar, escolher. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão do Pai a tua causa. Apresenta para esse Deus as tuas forças e de igual forma apresenta para Deus as tuas limitações, as tuas fraquezas. Porque se você tomar a atitude de falar sobre as tuas fraquezas para alguém, esse alguém, você corre o risco de ele sair proliferando informações a teu respeito, se vangloriando porque, e até dizendo: não, mas é porque ela
é uma fraca, não é porque ele é um fraco, não é porque ele é um incapaz, não é porque ele é um derrotado, não é porque ele não tem... Conta para Deus e você vê o que ele vai fazer. Ele vai pegar as tuas fraquezas, vai trabalhar nelas e vai transformar em força, porque até o próprio apóstolo Paulo vem e traz uma narrativa perante a sua própria experiência do tal chamado, para quem conhece Bíblia, espinho na carne. Ele pede para Deus para que o Senhor o repreenda, mas Deus vem e diz: olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está entendendo? Então, onde você estiver, dentro de um aprisionamento psicológico ou dentro do literal aprisionamento, estando em liberdade ou estando preso no sentido espiritual ou físico da coisa, você tem o livre arbítrio que Deus não permite ser tocado. Deus que tem o poder de tocar, ele poderia muito bem pegar para, não, mas é o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, então eu vou ali, eu vou amassar esse barro, vou transformar e vou... Ele não faz. Deus que tem o poder de invadir a tua privacidade, ele não invade. Como assim, pastor? Ele espera a tua decisão. Quantos toques já não houveram no teu coração, ele batendo na porta do teu coração, e porque ainda não foi aberto, ele não entrou. Ele poderia invadir, porque tem poder para isso? Sim, mas ele o faz? Não. Então, se ele que é santo, que é soberano, foi quem criou o tal querubim ungido, que tem poder, mas sem comparação ao nosso Deus, você está entendendo? Palavras, profecias contra o rei de Tiro, a revelação de pedras preciosas que foram criadas em prol. Você está entendendo? Então não fique mais aí. Então tome a decisão de sair. Saia daí, desse lugar onde nunca vai dar resultado positivo para você. Essas amizades, me perdoe a expressão meia boca, que não contribuem, que não somam, amizades que só te trazem problemas até para dentro do teu relacionamento, tua esposa, teu marido, teus filhos, outros reais e verdadeiros amigos já disseram: olha, essa amizade não é boa, mas você insiste. Já de repente sofreu a primeira decepção e você acha, não, agora já mudou, já transformou. Amados, a coisa sobre transformação, ela só tem eficácia a partir do momento que a minha própria vida, por primeiro, recebe transformação. Primeiro em mim, primeiro comigo. Mas aí muitas amizades que te trazem dores de cabeça, você acha, não, mas minha esposa se tornou uma pessoa insuportável, minha esposa se tornou uma pessoa chata, minha esposa se tornou uma pessoa... Você tem a liberdade de parar para observar o porquê as pessoas estão questionando você com essas tais amizades. Você tem o poder de se questionar, de se avaliar, de se autoavaliar, se olhar e se ver. Esse é o recado de Deus. Essa é a mensagem do Pai. O inimigo pode tocar em muitos lugares, projetos, do seu poder de indução, de influência, de sedução e tal, mas ele não pode tocar no teu poder de escolha. Então escolha, então decida
Porque você é altamente consciente que se você não decidir por você, ninguém vai decidir. Ainda que os conselhos cheguem, mas se você os rejeitar, você está entendendo? Eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu queria que a minha vida fosse de uma outra forma, eu queria que as coisas funcionassem de tal maneira. Mas como haverá uma consequência diferente se as tuas práticas continuam sendo as mesmas durante já 300 anos? Você quer um resultado. Você quer um resultado diferente do que você tem recebido. Mas com as mesmas práticas jamais haverá ou haverão outros resultados. Você está entendendo? Chegamos ao final do programa Caminhando com Jesus de hoje, segunda-feira. Mais um programa, mais uma semana. Louva a Deus por tua vida. Mensagem dada, recado entregue. Estamos aqui para que você evolua, para que saiam os antolhos, as escamas dos teus olhos e você consiga ver que você nasceu para ser bem mais, até mesmo daquilo que você imagina ou que você almeje. Um minuto de oração para nós agradecermos e engrandecermos ao nome do Senhor. Você pode sair dessa. Você pode sair de toda e qualquer situação. Porque existe alguém que está desejoso de tirar você. Só que ele só irá assim o fazer se você decidir, permitir, escolher. Amém? Senhor Deus querido e santo, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Eu louvo e exalto a ti, pois tu és santo e digno de toda a adoração, e não existe nenhum outro que possa ser digno de que prostrados venhamos adorá-lo. Só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Então toda honra e toda glória a ti, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Bendito seja o Senhor. Mais um programa Caminhando com Jesus concluído, a tua palavra foi entregue. Eu sei que a mesma não volta para ti vazia, sem antes fazer o efeito que a ti apraz que faça. Então o recado foi dado. Tu mandastes, eu estou aqui só para obedecer. Essa pessoa está precisando de ajuda, de socorro. Essa pessoa precisa enxergar coisas de forma que ela está totalmente... Socorre-a, eu te peço em nome de Jesus. E que as suas decisões, que as suas atitudes, que suas escolhas sejam embasadas na tua palavra, direcionadas ao teu altar, porque só assim o homem consegue vencer. Então eu coloco em tuas mãos a vida dos amados irmãos, Senhor, quer seja por uma tratativa de um vício, por uma libertação, por uma cura, não sei o que o meu irmão, a minha irmã está precisando, pelo qual está orando, pedindo, mas eu sei que tu és Deus para bem mais além que tudo isso. Então eu te agradeço pelo programa de hoje, peço uma noite de sono abençoada e te peço uma manhã de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E olha o momento que Jesus voltar, subamos contigo para que onde tu estás estejamos nós também. Assim eu te peço, por isso eu te agradeço, louvo e exalto em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, shalom, shalom, que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz.